Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Otávio Mello, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e em clínica da dor. O motivo da apresentação de hoje é a apresentação sobre os tratamentos ortopédicos que são possíveis serem realizados com laser. Nós chamamos aqui de protocolos ortolaser. Eu possuo a função de consultor e de speaker de algumas empresas que possam estar relacionadas com interesses durante essa apresentação. As indicações para o uso de laser em ortopedia abrangem praticamente todas as indicações de doenças ortopédicas que necessitam tratamento. Entre elas, podemos citar as dores agudas e dores crônicas, as lesões traumáticas e também as lesões degenerativas. Há trabalhos na literatura que mostram o mecanismo de ação do laser tanto para alívio de sintomas como para a bioestimulação de síntese de substâncias e de matriz pelas células desses tecidos. Podemos encontrar na literatura a citação do uso de laser para tratamento em praticamente todas as regiões do sistema locomotor. Então, vou mostrar para vocês alguns desses artigos e depois vou mostrar também alguns casos que nós temos experiência no tratamento. Os usos de laser em ortopedia, então, uma revisão sistemática de 2018, mostra que há artigos, ensaios clínicos randomizados com uso do laser para a coluna cervical, para a coluna lombar, para o ombro, para os membros superiores. Entretanto, com a grande heterogeneidade, principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada, número de sessões, intensidade, comprimento de onda, ou seja, é muito desafiador realizar estudos de meta-análise com essa grande variabilidade de métodos de aplicação. Entretanto, a grande maioria desses artigos mostra uma superioridade do laser quando comparado a outros métodos que são considerados controle. Para os em dores musculoesqueléticas, uma revisão deste ano, agora de 2020, publicada com 18 ensaios clínicos randomizados, demonstrou a possibilidade desse tratamento com laser para todas as regiões do corpo, praticamente. Os artigos demonstraram que o número de sessões variou muito, desde 9 sessões até 36 sessões. E a potência também variou muito, de 0,6, ou seja, de 600 miliwatts até 25 watts nesta revisão. Nós vamos ver depois diversos artigos que mostram um range, né? Ou seja, uma faixa um pouco maior nesses trabalhos. O interessante dessa revisão desse ano agora é que mostrou que a utilização do laser como terapia adjuvante, ou seja, associado com outros métodos de tratamento, beneficiou o paciente mais do que o seu uso isolado. Artigo interessante mostra que em homens com osteoporose, a utilização do laser associado com exercício comparativamente ao exercício sem a utilização do laser, houve uma melhora da dor do paciente quando a aplicação do laser foi feita. Da mesma maneira, houve também uma redução do número de quedas nesses pacientes. Então, o laser em homens com osteoporose, com 100 indivíduos aí, publicado em 2017, aplicado sobre os locais de documentação da osteoporose pelo exame de densitometria óssea, né, coluna lombar e na coxa proximal, no quadril, aplicando um laser 1064 com 10,5 watts de potência, demonstrou aí um grande benefício para esses pacientes. Um trabalho experimental em vivo em ratos, publicado nesse ano agora, explica um pouco esse mecanismo do laser sobre a osteoporose, através do mecanismo que foi feita a medida da expressão de uma substância chamada esclerostina, que quando presente no osso leva a uma morte celular e chamada de esclerose óssea. Então, quando expostos ao laser, a expressão da esclerostina foi reduzida. Dessa maneira, houve uma maior taxa de renovação da matriz óssea nesses animais. Um outro estudo experimental também em vivo em ratos, 2018, fez um trabalho já com laser de baixa potência, na qual foi demonstrado um aumento da formação óssea quando aplicado, quando exposto esse osso a um laser de baixa potência, com aumento de osteócitos, né? São as células produtoras de matriz mineral. Aplicação em até 12 sessões. Em uso do laser para a coluna, nós temos aqui um trabalho do ano passado, 2019, no qual foi feita uma revisão sistemática, meta-análise, avaliando dor e função. E o laser foi melhor do que o placebo e exercícios para alívio desses sintomas. Esse artigo depois pode ser disponibilizado aí para quem tiver interesse, basta me pedir que eu possa passar ele na íntegra. Então, nós vemos aí no gráfico, né, uma grande vantagem aí a favor do laser contra os exercícios de fisioterapia convencionais. Na coluna cervical, um artigo desse ano, de 2020, mostrando a comparação do laser de alta potência com exercícios, estimulação elétrica e ultrassom, com o laser 1064, que é o mesmo aparelho que é utilizado aqui na clínica, 20 sessões de 15 minutos,
todos os dias da semana, de segunda a sexta, foi demonstrado aí que ambos os tratamentos foram eficientes, melhorando a dor e a qualidade de vida desses pacientes que tinham dor na coluna cervical. Para uso no ombro, por exemplo, temos vários artigos, vou mostrar aqui alguns para vocês. O primeiro é um ensaio clínico randomizado de 2007, mostrando laser de alta potência com ultrassom, no qual foi aplicado durante 2 semanas, de segunda a sexta-feira, um laser pulsado 1064, e houve uma melhora desses pacientes que tinham um impacto subacromial, que é uma doença causada quando ocorre um aumento da pressão embaixo do acrômio no ombro, e ela é responsável pela degeneração do tendão do músculo supraespinhoso, que é o responsável pela elevação do braço. Em um artigo recente e interessante, avaliando pacientes com quadro de ombro congelado, que é capsulite adesiva, uma rigidez articular do ombro, ficou demonstrado que, comparativamente com o placebo, ou seja, aquele laser sham, né, ou seja, apenas a luz sem emissão de energia, houve uma melhora mais rápida dos pacientes que foram submetidos ao uso do laser. Entretanto, após 3 meses, esses índices de dor eles tenderam a se igualar entre os pacientes submetidos à aplicação de laser e aqueles que fizeram só fisioterapia convencional. Para pacientes com epicondilite lateral, chamada popularmente aí de cotovelo de tenista, temos um trabalho desse ano muito interessante, com ensaio duplo cego randomizado, com 60 indivíduos, que comparou o uso de laser de alta contra o laser de baixa potência. O laser de alta potência foi utilizado, então, de 12 watts, 1064, e durante 9 sessões. Né? Essas sessões foram feitas durante 3 semanas, com 3 sessões semanais. Tá? E o que os resultados desse trabalho nos mostram é que houve uma redução muito maior nos pacientes que foram submetidos ao uso de laser de alta potência em relação àqueles de laser de baixa potência, de maneira que também houve melhora funcional desses que foram submetidos ao laser de alta em comparação com o laser de baixa. Esse aqui é um caso da nossa clínica, uma paciente jogador de tênis, após a identificação do ponto com o método de ultrassonografia, e identificamos então o tendão do extensor radial curto do carpo, e a aplicação sempre guiada pelo método de termografia, no qual é possível evidenciar o aumento da temperatura através da aplicação do laser nessa região. Existe um aparelho que ele já possui essa câmera de termografia acoplada e ela permite, assim, monitorar em tempo real, evitando lesões, como, por exemplo, as queimaduras que tanto se preocupam aí as pessoas que trabalham com laser de alta potência. Em caso de punho em mão, né, um trabalho interessante, um ensaio randomizado aí de 2016, com 45 indivíduos, né, mostrando que para pacientes com síndrome do túnel do carpo, a compressão do nervo mediano no nível do punho, houve uma melhora dos pacientes com relação aos que utilizaram apenas a estimulação elétrica, quando houve a associação em 10 semanas da utilização do laser juntamente com a estimulação elétrica, uma melhora dos sintomas com a terapia combinada. Em joelho, que é a minha principal especialidade, então vemos aqui a dor patelofemoral como uma das principais indicações aí, né? Ou seja, uma doença que não tem muito tratamento clínico, tratamento funcional geralmente é demorado, e um ensaio clínico randomizado, 44 pacientes do ano passado, publicação, demonstrou aí que os pacientes que utilizaram laser conseguiram uma redução mais significativa da dor e uma melhora da função do joelho, de acordo com a classificação de Kujala, que é uma escala específica para a articulação patelofemoral. Então, uma boa indicação aí a utilização do laser. Em artrose de joelho, talvez um dos principais motivos aí da utilização de laser no joelho, temos a diminuição, inclusive, da incidência da necessidade de artroplastias, que são cirurgias de colocação de prótese no joelho, com os tratamentos conservadores bem utilizados. Então, um trabalho desse ano, um ensaio clínico randomizado, com 60 indivíduos, publicado agora, com um laser 1064, no qual foi identificado aí, após 7 sessões, com a média de 15 watts de potência, né? E nós tivemos os pacientes melhorando o resultado com laser, né? Chegando aqui após um mês de tratamento com uma escala de dor de 4, em comparação a 7,3. É uma escala que vai de 0 a 10, é uma escala da escala visual analógica de dor, né? Ou seja, ela tem um número, né, que pode ser usada com carinhas, por exemplo, ou com cores. E aí nós temos aí os pacientes que foram submetidos ao uso do laser tiveram um resultado melhor do que aquele grupo placebo. Um outro trabalho de 2017,
um ensaio clínico randomizado com 67 indivíduos, utilizando aí também um Neodimiag de 1064. Ele também demonstrou que nos pacientes que foram submetidos ao laser associado com os outros tratamentos convencionais, houve uma melhora significativa da dor e da função nesses pacientes, comparando com os tratamentos convencionais, o que corrobora, mais uma vez, a importância da utilização do laser de alta potência para esses pacientes, ali com 10,5 watts de potência. Tá? Um outro trabalho, 2016, mostrando o laser de alta potência comparando com Shen, no qual o desfecho foi o algômetro, que é um aparelho que mede a pressão, e a baropodometria. Tá? E também houve uma melhora da função desses pacientes, uma redução da dor mais importante no grupo que utilizou laser de alta potência. Essa revisão sistemática de 2018 mostra 6 ensaios clínicos, não foi um trabalho de meta-análise, mas um trabalho interessante, que foi a primeira revisão da literatura dos ensaios clínicos que até então haviam sido publicados, e houve aí uma melhora desses pacientes que foram comparados com placebo, exercícios e o laser de baixa potência. Né? Então, os trabalhos demonstraram que há aquela mesma heterogeneidade na aplicação, ou seja, dos 6 artigos, 3 foram feitos com 12 sessões, 2 com 10 sessões e 1 com 5 sessões. A duração desse tratamento variou de 1 a 6 semanas e o segmento de 1 a 4 meses. Né? Esse artigo de 2018, também mostrando a utilização do 1064 em 2 fases. Uma fase de bioestímulo com 10 watts durante 4 minutos e uma segunda fase analgésica com 7 watts e 6 minutos. Geralmente utilizamos o bioestímulo com a fase contínua e o analgésico compulsado. E nós vemos nos resultados desse trabalho que houve uma melhora importante aí da escala visual analógica do grupo 2, que é o grupo relacionado ao tratamento com laser, né? Ou seja, a redução de quase 50% da dor aí durante esse tratamento. Um outro trabalho, também de ensaio clínico de 2014, né? É o que nós temos o maior número de trabalhos de ensaios clínicos são realmente para artrose de joelho, né? E o laser foi considerado efetivo e quando combinado com exercícios, né, ele foi capaz de diminuir a dor e melhorar a função desses pacientes. Nós temos aqui a escala visual analógica e aqui a comparação do laser de alta potência com o laser de baixa potência, sendo que o de alta potência, o tempo de duração das sessões para alcançar a mesma energia de 1.250 joules foi menos do que a metade do tempo. Para fasciite plantar, temos um ensaio clínico randomizado que comparou o laser de alta potência com o laser de baixa potência na fasciite plantar, com a mesma maneira, sessões combinadas de analgesia e bioestímulo, também é um trabalho bastante interessante. Na dor crônica, vemos aqui fibromialgia como um trabalho que mostra grande vantagem no laser de alta potência um pouco maior, e com uma sessão apenas foi possível diminuir a dor 50% por até 2 semanas. Esse aqui é um trabalho de medicina regenerativa, na qual nós vemos o estímulo de células-tronco pelo meio do uso de laser. Vou mostrar para vocês alguns casos de experiência pessoal da clínica. Sempre utilizando aí para casos de joelho, para casos de mão, outro paciente com artrose, aqui um cotovelo. Esse é um paciente atleta, um caso para dor lombar, e esse aqui é a nossa equipe. Nós temos uns casos tratados aí com falha de consolidação, que é uma pseudartrose, quando a fratura não consolida, e aplicamos o laser sobre esse paciente, que levou a uma aceleração da regeneração óssea, de acordo com aqueles trabalhos que já foram mostrados. Paciente com quadro de artrose no punho, como é o caso, por exemplo, da risartrose, que é na base do polegar. Pacientes com dedo em gatilho, no qual existe uma tendinopatia crônica, com uma estenose da bainha desses tendões. O tendão de Aquiles, esse é um caso interessante, o paciente tinha mais de 3 anos de dor e com apenas uma sessão ele acabou com a dor, zerou os sintomas e nem retornou para fazer as outras sessões. Esse aqui é um caso muito interessante, paciente com 9 anos de dor crônica e aguda no membro fantasma, utilizava uma bomba de morfina contínua e não estava responsível à bomba de morfina, ele teve alívio dos sintomas aí com a utilização do laser. E esse paciente aqui é um paciente muito interessante, que ela tinha uma prótese de glúteo e tinha uma dor neuropática no local da incisão. E com uma sessão apenas nós tivemos o alívio da dor. Então, método seguro, eficaz, versátil, tem indicações de dores agudas e crônicas, é aplicável praticamente em qualquer região do sistema locomotor. Só que temos que entender a grande variabilidade desses métodos, dessas técnicas. Ainda não há uma padronização da utilização com métodos que sejam
replicáveis por todas as pessoas, por todos os protocolos e serviços, vai variar de acordo com o aparelho, vai variar de acordo com a experiência, para a definição desses parâmetros. Os locais de aplicação são diversos, a maioria dos trabalhos utilizam o laser 1064 de alta potência. A maioria dos artigos mostra as evidências do laser de abaixo de 20 watts. Eu quero agradecer a todos pela atenção. Deixo aí meus contatos, o Instagram meu pessoal, o Instagram da clínica. Você basta apontar para o QR Code que vai ter acesso aos nossos contatos e convido vocês a participarem de um grupo de discussão sobre laser por esse QR Code à direita, no qual nós temos aí informações sobre quem tiver interesse em aprofundar os estudos através do curso avançado de laser médico e ortopedia. Obrigado a todos e fico à disposição para a discussão.